A próxima palestra vai ser com o professor Whitler, não é? Sobre os exoplanetas. Obrigado. Por favor, professor Whitler. Boa noite a todos. É um prazer e tenho a alegria de poder dar um seminário aqui na Semana da Física sobre exoplanetas. Queria agradecer à organização que me fez o convite. Esse trabalho ele é fruto, né, eu vou passar aqui na transparência aqui, é fruto de 2 artigos que eu fiz com o professor Rony, né, uma colaboração, nós dois fizemos 2 artigos sobre métodos de detecção de exoplanetas. Bom, eu vou dar uma introdução, né, sobre os exoplanetas, vou falar sobre a história desses exoplanetas e vamos destacar 3 métodos de detecção de exoplanetas. O método Doppler, ou método das velocidades radiais, né? Se você for ler textos sobre a detecção de exoplanetas, você vai encontrar muito essas palavras, né? Das velocidades radiais. O método do trânsito, que está detectando muitos planetas, né? Cerca de 70 planetas foram detectados, 70% dos exoplanetas detectados são exoplanetas pelo método do Doppler, das velocidades radiais. E o trânsito em torno de 28% dos exoplanetas. E, por último, rapidamente, vamos falar sobre as imagens diretas. Bom, fazendo aqui uma divulgação aqui dos nossos trabalhos, eu e o professor Rony, nós escrevemos esse artigo aqui sobre a detecção dos exoplanetas pelo método Doppler, foi no ano passado, e sobre o método do trânsito. Está disponível, né, online pela Revista Brasileira de Ensino de Física. Bom, vamos, né, começar aí falando sobre a história, né, dos planetas. Começar pelo próprio sistema solar, que são planetas, né? Na Grécia Antiga, né, está ali em grego antigo, planetas astéres, né? Os gregos entendiam e viam os exoplanetas como deuses no céu, né? As estrelas fixas e os planetas, né, que eram as estrelas errantes, né? Planetas astéres significa estrelas errantes, eram esses deuses que passavam pelo céu. A ideia de planetas, né, ela começou, né, a evoluir, né, a ganhar esse sentido de planeta que nós temos hoje, a partir de, né, vamos colocar como marco aqui o Copérnico, né? Essa representação artística aqui de Copérnico, né, com o diagrama do sistema solar, vale a pena, né, observar aqui, foi pela primeira vez, né, o Copérnico ele fez um desenho, né, está no seu livro A Revolução dos Orbes Celestes, ele fez uma representação, né, vista do sistema solar de cima, né? Se você pudesse sair do sistema solar, você veria o Sol no centro e os planetas girando em torno do Sol. Né, se você tiver a oportunidade de um dia folhear esse livro, ele é disponível, ele tem aí na biblioteca, né? Tá uma edição em português A Revolução dos Orbes Celestes. É um livro que tem muitos dados matemáticos. A questão de Copérnico fazer esse modelo heliocêntrico, né, o Sol no centro do sistema solar, era para poder ajustar melhor a descrição dos movimentos dos planetas, né, vistos aqui da Terra. Então, a partir desse modelo dele, ele determinou que seria o período sinódico, que seria o tempo que um planeta, né, sairia de uma posição vista daqui da Terra e voltaria para a mesma posição. Ou o período sideral, né, que é o tempo que o planeta leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Então ele foi o primeiro a fazer essa diferenciação entre período sinódico e período sideral. Bom, aí veio, após, né, Copérnico, veio Galileu. Uma das obras mais importantes de Galileu é esse livro, né, o Sidereus Nuncius, ou O Mensageiro das Estrelas. Foi publicado em 1610.
Então, Galileu, ele evoluiu com essa ideia de planetas. A partir do momento que ele apontou a sua luneta, né, usou pela primeira vez um telescópio, a luneta, para observar os planetas, ele verificou que Júpiter, por exemplo, era um centro de um universo. Né? Porque Júpiter ele tinha 4 luas que ele pôde ver com a luneta galileana, e qualquer astrônomo amador, né, com uma simples luneta pode observar 4 luas, né, que são as luas galileanas, os satélites de Júpiter, girando em torno de Júpiter. Então Júpiter era um centro de gravidade, era um centro de universo. Dessa forma, Galileu entrou em choque, né, com o pensamento aristotélico da época, de que a Terra era o centro do universo, já que Júpiter tinha luas, né, ou seja, tinha mundos girando em torno dele. Então, isso foi um choque, né, nessa época. Até a época de Galileu, né, até a época de Galileu, de Christian Huygens, né, que avançou muito com as observações em telescópio, haviam apenas 5, né? 5 não, vamos lá, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, né? 6 planetas conhecidos. É claro, colocando a Terra como um dos planetas em torno do Sol, como o Copérnico sugeriu, o Nicolau Copérnico. Então, só eram esses planetas conhecidos. Com o advento do telescópio, né, com a chegada do telescópio, veio mais adiante, né, depois de Galileu, William Herschel descobriu outro planeta, que passou a ser conhecido como Urano, né? Recebeu também o nome de um deus grego, de um deus romano, Urano. O William Herschel, ele construía, né, seus próprios telescópios, e ele construiu um grande telescópio, e ele descobriu Urano fazendo observações das estrelas, catalogando as estrelas, e durante algumas noites ele observou que Urano mudava de posição em relação às estrelas fixas. Então ele detectou o primeiro planeta com um telescópio, né? Não era mais um planeta visto a olho nu, porque esses outros planetas, né, que até Saturno, né, de Mercúrio até Saturno, todos são visíveis a olho nu. Você pode, né, durante certas épocas do ano, você consegue ver muito bem, né, praticamente Júpiter e Saturno, por exemplo, durante todo o ano é possível acompanhá-lo no céu. Alguns planetas como Mercúrio e Vênus é possível ver um pouco antes do amanhecer ou um pouco depois do anoitecer. Já Netuno foi um planeta descoberto praticamente pela matemática, né? Foi descoberto com o auxílio do cálculo. A mecânica de Newton já havia se estabelecido, nesse tempo já era capaz de determinar com precisão órbitas dos planetas através da força gravitacional. Então, observou-se que a órbita de Urano, né, imagine nessa época aí, século XVIII, não havia computadores, né, isso tudo era feito cálculo à mão. Então, a órbita de Urano, ela deveria seguir certos pontos no céu, de acordo com a mecânica de Newton e a mecânica gravitacional, a mecânica universal da gravitação. E Urano, ele não seguia exatamente a órbita que era prevista pela mecânica. Então foi sugerido, né, uma matéria escura, né, eu gosto de usar esse termo, foi sugerido uma matéria escura, que seria o planeta Netuno. Foi uma sugestão, pode ser que exista um planeta que está atraindo gravitacionalmente Urano, né, e tirando Urano das posições previstas pela lei da gravitação. Então, esses dois astrônomos físicos, né, o John Adams, né, e o francês Urbain Le Verrier, eles, especialistas em mecânica celeste, né, eles calcularam a posição do planeta Netuno. Inclusive um deles, eu não sei exatamente qual deles, nunca nem tinham olhado pela ocular de um telescópio. Nunca nem tinham usado um telescópio, mas foi capaz de determinar no céu a posição do planeta Netuno. Bom, depois, mais adiante, né, foi detectado outros corpos no sistema solar. Plutão, por exemplo, foi tido como planeta, né, até recentemente. Acho que todo mundo acompanhou aí
a história de Plutão quando ele passou para uma outra categoria, né, que a comunidade astronômica passou para uma outra categoria chamada de planetas anões. Ceres também, quando foi visto pela primeira vez por Gauss, Gauss também usou a palavra planeta para Ceres. Bom, aqui as imagens, né? Essa imagem aqui foi feita pela Voyager 2, fez essa bela imagem do planeta Urano, né? Com um dos anéis de Urano. Urano tem um sistema de anéis, e ele foi visto pela primeira vez com um telescópio em 1781. Outro planeta, né? Também essa imagem é da Voyager 2, que esse planeta foi visto, né, pela primeira vez em 1846, né, século XIX. O planeta anão agora, né, devemos usar essa palavra, planeta anão. O planeta anão Plutão, ele foi descoberto em 1930 também nas chapas fotográficas, né? Ele não era possível naquela época e até hoje. Com os telescópios, você não pode ver Urano diretamente no ocular. Seu olho não tem a sensibilidade de observar Urano nos telescópios que nós temos aí. Ele é fotografado. Em 1930, ele foi fotografado os astrônomos, ao analisarem, né, as chapas fotográficas, viu que ele se movimentou, né, durante algumas noites em relação ao fundo das estrelas fixas. E agora, né, recentemente, a sonda New Horizons passou por Plutão e fez imagens espetaculares, né? Acho que todo mundo aqui acompanhou essas imagens, essas belas imagens do planeta Urano. Planeta anão Plutão, desculpa. Planeta anão Plutão. Bom, até aí, mais ou menos, né, que nós entendemos como um sistema solar, planetas dentro do sistema solar. E entendemos cada planeta desse como um possível mundo de habitação. São planetas gravitantes, né? Você pode, né, vamos usar a ficção científica aí, você pode ir com a nave espacial, pousar, né? O sonho de muitos da humanidade, de muitos da área de física, de astronomia, das engenharias, fazer uma nave e ir, por exemplo, até o planeta Marte, né? O planeta Marte se parece com um mundo, né, que você possa explorar. Então, como essa ideia de outros planetas fora do sistema solar, né, ela como ela surgiu e como ela evoluiu. Ela não é necessariamente uma ideia de Giordano Bruno, né, mas Giordano Bruno é a pessoa, né, o filósofo que defendeu essa ideia com a própria vida. Então, é o nosso ponto de referência. Giordano Bruno, ele defendia que o Sol era apenas uma das estrelas no meio entre tantas outras estrelas. Então, sendo que o Sol é uma estrela e tem planetas, as outras estrelas são sóis e têm planetas. Então, ele defendeu essa ideia de que existiria infinitos planetas, infinitos mundos, infinitas vidas, né? Infinitas civilizações. Hoje nós usamos esses termos, infinitas civilizações, né? Então, ele defendeu essa ideia, ele entrou em conflito, né, com a igreja por conta de defender ideias como essa, de que a Terra não era o único dos mundos, né, que existiriam outros mundos, e essa ideia não era aceita nessa época, né, em plena Renascença, mas não era aceita pelos poderes da igreja. Bom, e ele acabou pagando com a própria vida, né, no final da Inquisição ele acabou sendo condenado e queimado. Nessa época aí, né, bom relembrar o sofrimento dessas pessoas, eles eram mantidos em fogo brando, né, não se queimava de uma vez a pessoa e a pessoa morria de uma vez, ela ia morrendo aos poucos, era uma morte, né, muito bárbara. Bom, vamos falar sobre as antigas controvérsias a respeito de exoplanetas. Com essa ideia de que as estrelas, né, são sóis, né, e que poderia e pode haver planetas em torno dessas estrelas, surgiu essa questão, né? Como se formou, né? Vamos fazer a pergunta, né? Como se formou o nosso sistema solar, né? E a formação dos sistemas solares planetários seria possível? Seria algo normal, né? Seria algo comum? Então essa era uma questão, né, a ser respondida, né, vamos botar aí no final
meados do século XIX e vindo para o século XX. Isso não foi, essa ideia ela evoluiu, ela não foi prontamente aceita, né, de que em torno das outras estrelas existiriam planetas, não haviam provas cabais a respeito disso. Bom, aí em 1905, o Chamberlin e Moulton, eles propuseram a ideia dos planetesimais. Nessa época aí, né, os primeiros grandes telescópios estavam sendo construídos e estavam sendo feitas as primeiras imagens fora, né, da nossa galáxia. Então, o que era visto como galáxias nessa época aí, as galáxias, né, elas são espirais, né? Você fazia imagens de galáxias espiraladas. Nessa época, muitos astrônomos, né, eles acreditavam que essas galáxias eram sistemas solares em formação. Então, ao ver a galáxia em espiral, eles não sabiam o que era exatamente uma galáxia, imaginavam que era um sistema solar em formação. Mas, com o passar do tempo, verificou-se que essas galáxias eram formadas de bilhões de estrelas, né, centenas de bilhões de estrelas. Então, essa ideia, né, de que as galáxias eram sistemas solares em formação, ela acabou perdendo fôlego e terminou-se, né, essa ideia. Bom, essa ideia dos planetas infinitesimais, eles imaginavam o seguinte: no caso do sistema solar, as estrelas, eles, né, imaginavam que as estrelas eram simplesmente um corpo unitário, sozinho, não existiam planetas em torno das estrelas. Então, uma estrela grande, massiva, passou ao Sol, né? Forças gravitacionais de maré agiram aí nas duas e elas se deformaram e a força gravitacional acabou por arrancar matéria das duas estrelas. A parte dessa matéria ficou, né, retida pelo campo gravitacional do Sol e outra parte ficou retida pela estrela. Então, por exemplo, o Sol ficou com o seu sistema planetário e essa estrela ficou com o seu próprio sistema planetário. Só que, com essa ideia aí, como uma estrela passar muito próxima da outra, né, de forma que elas possam trocar materiais, matéria, essa ideia aí faria com que os sistemas solares, né, que a existência de planetas em torno de estrelas, fosse algo muito improvável, muito difícil. Então, esse pensamento antigo aí do início do século XX, provavelmente, se fosse verdade, não existiriam, né, tantos sistemas planetários, o que não é verdade. Bom, essa ideia de sistemas planetários, ela começou mesmo a ganhar, né, vida, começou a ir para frente, os planetas, né, fora do sistema solar começaram a ser levados a sério, principalmente depois já na década de 80, né, do século XX, 1983, quando foi lançado o IRAS, que era um satélite de observação, né, um observatório espacial para enxergar no infravermelho. Bom, fazer um telescópio de infravermelho aqui na Terra é possível, mas ele é complicado pelo seguinte: a atmosfera, ela filtra a radiação infravermelha e a radiação ultravioleta, né? Ela deixa passar muito bem, né? Ela é transparente para a luz visível, né? Por isso que nós podemos ver as estrelas, né? Nós, seres humanos, nos adaptamos, né? Os seres vivos se adaptaram a enxergar na luz visível porque a atmosfera deixa passar muito bem a luz, né? Uma janela na luz visível, entre o infravermelho e o ultravioleta. Mas se você quer enxergar no infravermelho, né, mais distante do visível, onde seria possível, por exemplo, fazer o registro de uma imagem como essa, né, que está aqui, aqui na superfície da Terra é impossível, a atmosfera da Terra filtra. Da mesma forma, o ultravioleta, né, a camada de ozônio filtra, por exemplo, o ultravioleta. Você não consegue fazer imagens de ultravioleta com um telescópio aqui na Terra. Então é necessário fazer um observatório no espaço. O IRAS foi pioneiro nisso, em enxergar no infravermelho. Mas quando fala telescópio, né, espacial, geralmente vem à cabeça da maioria das pessoas, né, o telescópio espacial Hubble. Mas o telescópio espacial Hubble é um entre tantos que estão em órbita e que já estiveram em órbita e que revelaram, né, segredos do universo. O telescópio Hubble, a sua grande fama é devido às sensacionais imagens que ele fez.
Por exemplo, essa imagem aqui, ela não é muito chamativa, né? Para quem não entende o significado. Como ela é em infravermelho, essa imagem ela flagrou o material, né, de poeira e gás em torno da estrela. Então essa estrela Beta Pictoris, ela tem em torno de si um disco de poeira e gás que é um sistema solar em formação. Então, o que essa imagem nos revela é que um sistema solar pode se formar juntamente com a estrela. A estrela é relativamente jovem e em torno da estrela existe poeira e gás que vai se condensar em planetas. Então, essa imagem ela veio para, né, outra imagem, né, antes de chegar na que eu vou comentar. Essa daqui já foi feita pelo telescópio europeu do hemisfério sul, né? É o que fica no Chile, é o ESO, né? do Very Large Telescope Interferometer. Então, aqui também é uma outra imagem, né, de uma estrela e o disco ao redor da estrela que, né, vai formar planetas em torno dessa estrela. Bom, essas imagens, ela veio fortalecer essa ideia, né, que já existia, mas que precisava, né, dessas observações, que é quando uma estrela está em formação, né, aqui está a estrela, né, acesa no centro, e essa quantidade de matéria e gás, né, em torno da estrela, eu acho que essa lâmpada aqui eu apago aqui. Só um minuto. Fica melhor? Tá. Eu vi porque eu queria mostrar esse ponto aqui. Aqui você vê matéria se condensando num planeta, né, em torno da estrela. Então, essa ideia que está sendo, né, que ganhou em relação às outras ideias de formação do sistema solar. Os sistemas solares se formam juntamente com a estrela. A matéria que forma a estrela, né, fica a matéria residual em torno que pode formar, né, os planetas. Bom, então vamos ver agora, né, a partir desse ponto aqui, vamos ver o método Doppler, né, e aí, seguindo todas essas técnicas que são utilizadas, por enquanto, né, até hoje. Eu coloquei aqui as microlentes gravitacionais, mas eu não vou comentar sobre as microlentes, só informando que é também um método de detecção de ondas gravitacionais. Bom, nessa época aqui, em 1992, exoplaneta ainda também era meio que um tabu entre os astrofísicos. Se o cara, né, ele se revelasse, né, para a comunidade científica, eu procuro exoplanetas, ele era meio excêntrico, né, não era levado muito a sério. Mas essa observação aqui de 1992 acabou por, né, levar o assunto, né, para essa seriedade que atingiu agora, né, de ter investimentos, né, de telescópios e de equipamentos caros na busca de exoplanetas. Esse exoplaneta de 1992, ele foi detectado ao redor de um pulsar. Aqui tem um pulsar, uma estrela de nêutron, né, que tem um campo eletromagnético muito forte, um campo magnético muito forte, e ele evaporaria qualquer atmosfera de qualquer planeta ao redor. Mas existem planetas ao redor dele. Tanto é que esses planetas receberam o nome de Portegais. Ainda tem uma explicação a mais por que são planetas fantasmas. Foi detectado, né, 2, 3 exoplanetas ao redor desse pulsar aqui, devido ao efeito Doppler. Como um pulsar ele emite um campo, né, eletromagnético muito forte e bem preciso, ele funciona quase como um relógio. Você pode usar um pulsar como um relógio. Então, o que acontece? O pulsar, como ele tem esses companheiros aqui, esses exoplanetas, o campo gravitacional desses exoplanetas faz com que o pulsar gire, né, em torno de um centro de massa. Como se você, né, isso aí, exemplo físico que todo mundo aprende desde lá do ensino primário.
se você segurar no braço de uma outra pessoa e vocês dois girarem, vocês vão girar em torno de 1 centro de massa. Se você tiver com uma criança e você for muito, né, mais pesado que a criança, você praticamente vai ficar no centro do giro, né, e a criança que vai girar em torno de você. Mas, né, mesmo sendo algo leve, né, mesmo que eu segure aqui, né, alguma coisa leve, né, um peso não, né, sei lá, talvez 5 quilos aqui na minha mão e eu tentar girar, vocês vão observar que eu vou girar, né, em torno de um centro de massa. Eu não vou girar exatamente em torno do meu centro. Então, o pulsar, ao girar em torno do centro de massa, ele faz o seguinte: na direção da Terra, né, vamos imaginar que a Terra está nessa direção. Quando o pulsar avança na direção da Terra, ele comprime essas ondas eletromagnéticas, né? O comprimento de onda ele é comprimido. Quando ele se afasta, o comprimento de onda é alargado. Então esse é o efeito Doppler, né? Todo mundo, né, eu acredito que a maioria aqui são da área de exatas. O efeito Doppler mais familiar é o efeito Doppler do som. Se você tiver estiver observando uma ambulância passar com a sirene, né, ligada, você vai observar que quando ela se aproxima, o som fica mais, né, agudo. Quando ela se afasta, o som fica mais grave. Ou seja, o comprimento de onda diminui. Quando ela se afasta, o comprimento de onda, né, aumenta. Então esse é o efeito Doppler do som. Todo mundo conhece isso daí. Isso também acontece com as ondas eletromagnéticas. Então, como o pulsar, ele pode ser, essas ondas, né, esse gráfico das ondas eletromagnéticas pode ser muito bem acompanhados lá pelos radiotelescópios, né, os grandes radiotelescópios. Então, você mapeando isso daqui, você verifica que o pulsar, ele tem um momento que as ondas são comprimidas, outras ele aumenta o comprimento de onda. Então, ele se aproxima e se afasta. E isso aqui fica num ciclo, né? De aproxima e afasta. Ele está girando em torno de um centro de massa. E né, depois de feito toda a conta, de toda a análise de dados, verificou-se 3 exoplanetas ao redor desse pulsar. Agora, esses exoplanetas eles eram altamente improváveis, porque um pulsar ele é um cadáver, né, um resto de cadáver de uma estrela. É uma estrela gigante, uma estrela grande, massiva. Ela, no final da sua vida, no colapso gravitacional, ela explode num fenômeno chamado supernova. Então, na supernova, a matéria e a radiação sai varrendo o espaço a longas distâncias com uma quantidade enorme de energia eletromagnética e energia cinética. Então, se existia planetas ao redor da estrela aqui, esses planetas provavelmente foram varridos, né, foram fragmentados pela explosão da supernova. O pessoal, né, acredita que esses exoplanetas eles podem ser o seguinte: os planetas originais que existiam foram todos varridos. O que restou ficou matéria residual em torno do pulsar, e essa matéria se aglutinou novamente em planetas. Então recebeu o nome de Poltergeist, né? Ou seja, uma reencarnação, né? Um planeta fantasma. O efeito Doppler, né? Com essa técnica aqui, com essa descoberta, ele foi possível utilizar para luz visível, porque no caso do pulsar são ondas de rádio. E no caso das estrelas, os astrofísicos fazem muitas análises, né? A boa parte das análises é feita com o espectro da... Aí, vamos lá, nós podemos usar o efeito Doppler para o espectro de luz das estrelas. Bom, as estrelas, né, elas têm, né, como o Sol, elas têm atmosfera, né, elas têm uma atmosfera de plasma, né, praticamente plasma. Então, existem átomos na atmosfera das estrelas. Eu tenho aqui o espectro do hidrogênio. A luz vinda de uma estrela, né, ela é uma luz branca, né, a parte que você pode, ou que seu olho consegue, né, observar, ela separa-se nas 7 cores do arco-íris, né, nas 7 cores que o Isaac Newton definiu lá. Então,
vai do vermelho até o violeta. Daqui para, né, nessa direção está o infravermelho, nessa direção está o ultravioleta. Esse espectro aqui é do átomo de hidrogênio. Se na atmosfera da estrela tiver átomos de hidrogênio, o átomo de hidrogênio ele vai absorver luz vermelha exatamente aqui, em 650 e poucos nanômetros. Ele vai absorver no azul ciano aqui e 2 raias aqui no violeta. Acho que é aqui e aqui. Esse daqui já é no ultravioleta, que dá para ver, né? Mas é difícil de ver, mas é possível ver. São 2 violetas, um azul ciano e um vermelho. Se a estrela estiver, né, se afastando da Terra, o que vai acontecer? Essa impressão digital aqui do átomo de hidrogênio, ela vai se deslocar para o vermelho. O comprimento de onda está aumentando. Então, essa absorção aqui no vermelho, ela vai em direção ao infravermelho. O azul ciano vai aqui deslocar para o verde, e esses violetas aqui vão deslocar aqui para o anil. Se a estrela tivesse essa aqui estivesse se afastando, se a estrela estivesse se aproximando da Terra, você vai ver ao contrário. O azul ciano vai em direção ao anil, e esses violetas aqui vão em direção ao ultravioleta. E o vermelho vai em direção ao laranjado. Então, se uma estrela estiver girando, né, em torno de um centro de massa, porque um planeta está tirando, né, a estrela do centro de massa, tirando não, né, ele está tirando do centro de giro, né, do centro do sistema. Por exemplo, o planeta Júpiter, ele tira, né, o centro de massa do sistema Júpiter-Sol do centro do Sol. O centro do sistema Júpiter-Sol está fora da superfície do Sol. Da mesma forma que o sistema Terra-Lua, né, Terra e Lua. A Lua tira o centro de massa do centro da Terra. O centro de massa do sistema Terra-Lua está fora do centro da Terra. Então, um planeta girando ao redor de uma estrela faz com que essa estrela gire em torno de um centro de massa. Sempre vão girar diametralmente opostos, tá? Então, o planeta estiver nessa posição, quando ele vier para essa posição aqui, a estrela passará para a posição oposta. Então, o planeta girando em torno da estrela faz com que a estrela oscile em torno do centro de massa. Então, ela dependendo de como vocês, o ângulo de visagem, né, que você está observando a estrela, você vê a estrela, né, fazendo isso, né, indo e voltando. Indo e voltando vai deixar essas impressões, né, aqui no espectro, né, de absorção das estrelas. Eu usei aqui o de hidrogênio, porque o de hidrogênio é o que todo mundo da física conhece de cor, né? E essas observações geralmente é feita no infravermelho, tá? Geralmente esse espectro de absorção é feito nas raias infravermelhas. Bom, o pessoal da física aí, né, vê o efeito Doppler das ondas eletromagnéticas. Bom, se a estrela estiver se aproximando, essa aqui é a equação do efeito Doppler. Se estiver se afastando, essa é a equação do efeito Doppler para as ondas eletromagnéticas. Agora, como uma estrela é muito grande, né, ela se movimenta, né, relativamente, né, devagar. Então, é feita uma aproximação aqui, né, por série de Taylor, você faz uma aproximação e calcula, né, isola aqui as velocidades aqui nas duas equações, vai dar um resultado disso aqui. Ou delta lambda é positivo, ou ele é negativo, né, de acordo com uma das duas equações que você vai utilizar. Então, se você tem aqui, ó, o deslocamento Doppler, a diferença de comprimento de onda, aqui, ó, esse daqui, se a estrela estiver em repouso. Se a estrela estiver se afastando da Terra, vai ser deslocado essa distância aqui, ó. Esse é o delta lambda. Se estiver se aproximando, esse é o delta lambda. Então, você tem um delta lambda, você tem um comprimento de onda lá da raia espectral, a velocidade da luz, você calcula a velocidade da estrela. Beleza. Aí, né, aqui um diagrama aqui para mostrar isso que eu acabei de comentar com vocês. O exoplaneta, né, ele tem que ser grande. Aqui tá nesse desenho está amplificado essa imagem, né? Um exoplaneta tem que ser muito grande para tirar o centro de massa para longe da estrela, né? Então, isso aqui é mais comum entre estrelas duplas, né, sistemas binários, da forma como está desenhado aqui. Geralmente, a estrela balança muito próximo aqui em torno, né, dela mesma. Então, se a estrela, né,
isso aqui tem que estar posicionado no céu, né? Um sistema solar extrasolar para ser detectado. Ele tem que estar de uma certa forma que você possa ver a estrela vir e se afastar, né? Se aproximar e se afastar. Se tiver assim, você não vai conseguir detectar, né, um efeito Doppler. Bom, esse aqui é o gráfico da 51 Pegasi A. Esse daqui foi o primeiro, né? É importante esse gráfico aqui por conta de ser o primeiro. Esse daqui foi o pessoal lá na Suíça, no observatório, né, lá nos Alpes suíços, que registraram essa mudança de velocidades, né, da estrela. Essa mudança de velocidade da estrela, de se aproximar e se afastar, foi chamado de método das velocidades radiais, ou método Doppler. Então, levantou-se esse gráfico. Isso aqui é um movimento oscilatório, né, um movimento harmônico simples. Esse gráfico aqui só pegou um período, mas, né, isso aqui foi feito exaustivamente. Então, esse gráfico aqui você observaria o movimento indo e vindo, né? O movimento oscilatório, né, essa senoide aí, ou essa cossenoide, se você pega um movimento circular e projeta ele, né, assim, né, a sombra dele aqui, você vai ver, né, o meu dedo ali indo e voltando, né, um movimento de ida e volta. É justamente esse gráfico aqui. E esse gráfico aqui ele vai te dar o período. Então, para que um ciclo completo, né, esse ponto aqui, ó, para ele se repetir, tá aqui. Então, com esse daqui é um período, esse daqui dá alguns dias, tá? Aqui nessa escala aqui, ela tá... acho que daí vocês não vão enxergar, o período dela aqui é de 4,2 dias, tá? Por 4,2 dias para fechar esse período aqui. Ou seja, esse exoplaneta, a estrela, né? A estrela, ela oscilou em torno do seu centro de massa 4,2 dias. Voltando aqui no diagrama, o tempo que a estrela leva para fazer uma volta em torno do centro de massa é o tempo que o exoplaneta leva para dar uma volta em torno da estrela. Então, esse gráfico aqui está dizendo também o seguinte: se a estrela fez um ciclo em 4,2 dias, o exoplaneta também fez esse ciclo em 4,2 dias. Esse daqui foi o primeiro, né, e foi um dos mais badalados, né, foi um dos que mais chamou a atenção aí da comunidade da astrofísica quando foi comprovado, né. Eles anunciaram, os suíços anunciaram isso, outros astrofísicos, né, outros observatórios, outros astrônomos fizeram a mesma observação comprovando o que eles tinham registrado lá na 51 Pegasi. Então, aqui tem esses detalhes de conta, nós não vamos entrar nessas contas, está no artigo, tá? Quem quiser ver os detalhes aí. É mecânica de Newton, mecânica da gravitação universal, né? Leis de Kepler, né? Quem olhar aqui vai ver, né, termos aqui que estão relacionados lá com as leis de Kepler. Então, é possível calcular a massa do planeta. A massa da estrela, né, você pode fazer pergunta, e a massa da estrela? A massa das estrelas é o seguinte: as estrelas, elas têm, você pode medir daqui da Terra, a temperatura das estrelas pela radiação, né, do espectro, né, o espectro das estrelas. Você faz uma análise espectral, análise de radiação de corpo negro, e você consegue determinar a temperatura da estrela. E você consegue também determinar aqui da Terra a intensidade. Intensidade e temperatura está relacionada aí com a lei de Stefan Boltzmann, né? A lei da radiação de corpo negro. E a intensidade é a potência sobre a área. Se você sabe a intensidade, sabe a potência, a área é a área da esfera. Então você pode calcular a área da estrela. Calculou a área da estrela, você sabe o tamanho da estrela. E essas massas das estrelas foram medidas, né? Os astrônomos, né, há muito tempo, já desde a época de Herschel, né, Herschel que começou com esse trabalho, no catálogo das estrelas binárias. A mais da metade das estrelas que se observa no céu, elas são sistemas binários. Então, Alfa Centauro, né, você olha daqui da Terra, você vê como uma única estrela. Quando você põe um telescópio, o telescópio separa, é um sistema, na realidade, triplo. Mas no telescópio amador você vai ver duas estrelas. Ali você mede o tempo que elas gastam para dar uma volta em torno de si,
consegue também medir com precisão, isso desde o século XIX já era medido com precisão, a distância angular entre elas. Você sabendo a distância das estrelas à Terra e sabendo a distância angular, você sabe qual é a distância entre as estrelas. Então usa a gravitação de Newton, calcula a massa das estrelas. Então é dessa forma que é calculado a massa das estrelas. Se você sabe a massa da estrela e sabe o período, que é a massa da estrela, e aqui é o período, constante gravitacional, você calcula a massa do planeta. Então, esse Pegasus 51 calculou-se a massa da estrela e deu isso aqui. Bom, esse número aqui talvez não represente, né, alguma coisa aqui para você nesse momento, né, mas nós já vamos falar sobre ele. Aí usa a terceira lei de Kepler e calcula qual é a distância do planeta à estrela. Ó, esse 51 Pegasus é 0,05 unidades astronômicas. Uma unidade astronômica é a distância da Terra ao Sol, 150 milhões de quilômetros. Isso daqui é 0,053 unidades astronômicas. Só para você fazer uma comparação, Mercúrio está a 0,39 unidades astronômicas do Sol. Esse 51 Pegasus está na segunda casa decimal. Então ele está muito, mas muito próximo da estrela. Por isso que ele tem um período aí de 5 dias em torno da estrela. E quando você calcula a massa, aquela massa que foi calculada aqui, essa massa é aproximadamente a metade da massa de Júpiter. E Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. Então ele tem mais ou menos a metade da massa do planeta Júpiter, um planeta pesado, e está colado na estrela, está muito próximo da estrela, um período só de 4,2 dias. O ano lá demora só 4,2 dias. Então, se o planeta tiver um eixo inclinado, você vai ver as estações passarem apenas 4 dias. É algo bizarro para a nossa imaginação, né? Além de que é um planeta que está, né, literalmente no inferno, né? Porque essa distância dessa estrela, que essa é uma estrela que tem mais ou menos as dimensões, as temperaturas do Sol. Então, Mercúrio, basta você imaginar Mercúrio. Mercúrio está muito mais próximo da estrela do que Mercúrio está do Sol. Mercúrio já é um lugar tórrido, né? Já é fritado pelo Sol. Vênus também. Imagine esse planeta. Então ele recebeu um apelido, e esse apelido se tornou uma categoria de exoplanetas, porque não foi descoberto apenas ele, que era, né, tão bizarro assim. Foi descoberto vários outros planetas desse tipo. Massa do Sol, massa do planeta próximo da massa de Júpiter e muito próximo da estrela. Aí entrou numa categoria, né, classificada como Júpiteres quentes. Então esses planetas que têm essa massa muito grande, muito próximo da estrela, são conhecidos como Júpiteres quentes. E são muitos. E como eles são grandes, né, são pesados, eles têm força gravitacional suficiente para fazer a estrela oscilar em torno do centro de massa e ser detectado pelo efeito Doppler. Então, muitos planetas, 70% dos exoplanetas que foram detectados estão foram detectados por esse método. E muitos deles estão classificados como Júpiteres quentes. Bom, um exoplaneta, né, que foi foi badalado, né, se tornou popular, né, foi esse aqui. Inclusive ele ganhou, né, a condição de ser anunciado na revista Nature, né? Todo mundo sabe que você tem uma descoberta, um trabalho na ciência que é publicado na Nature, né? É um passo, né, para, sei lá, ganhar algum prêmio, né, alguma coisa, né? Então, esse exoplaneta ele foi descoberto em agosto de 2016, né? Ele foi anunciado, né, em agosto de 2016 pela Nature, logo em seguida, né? Aqui, gente, quando eu falei da Alpha Centauro, em geral as pessoas, né, acabam decorando que a Alpha Centauro é a estrela mais próxima da Terra, né, fora o Sol, né? Fora do Sistema Solar, a estrela mais próxima do Sistema Solar é a Alpha Centauro. Em partes é verdade. Aqui é a Alpha Centauro. Na realidade, a Alpha Centauro é formada de duas estrelas, A e B. E tem a outra estrela que é chamada Próxima Centauro. Ela faz parte um sistema de 3 estrelas, né? Então tem duas estrelas muito próximas
tem massa e radiação perto parecidas com a do Sol. E tem a Próxima Centauro, que não é visível a olho nu, mas é a estrela mais próxima do Sistema Solar. Ela não é visível porque ela é uma anã vermelha. Então, a olho nu não é visível, mas com um telescópio, né, um astrônomo amador com paciência consegue focalizar essa estrela. Ela faz parte do sistema Alfa Centauro. E foi descoberto, né, um planeta, um exoplaneta, que tem uma massa aproximadamente parecida com a da Terra. E está numa distância tal da estrela que pode ser possível a existência de água líquida. Se o planeta tiver água, é possível a existência de água líquida devido à quantidade de radiação que recebe dessa estrela, a anã vermelha, a Próxima Centauro. Bom, esse gráfico aqui não é exatamente o gráfico que foi levantado pelo pessoal, mas é o que foi divulgado por eles, é um gráfico pedagógico, né? Dá para você ver aqui o movimento oscilatório da Próxima Centauro. Esse padrão aqui, né, esse movimento oscilatório harmônico simples, é verificado com um período, né, você vê o período dele, de 11,2 dias, ou seja, o ano lá dura menos de 2 semanas, né? Uma semana e pouco, o planeta já deu uma volta completa em torno da Próxima Centauro. E a massa que foi calculada é em torno de 1,3 vezes a massa da Terra, e está a 7 milhões de quilômetros da estrela, né? O Sol está distante da Terra 150 milhões de quilômetros. Tá? Aqui tem uma imagem direta, 55 unidades astronômicas do planeta até a estrela. Essa imagem aqui é feita em infravermelho. Não imagine que essas são exatamente as dimensões, porque isso aqui é uma imagem borrada, né, devido à radiação. Como é que é feita essas imagens, né? Aqui tem outra imagem, a estrela e o planeta. Né? Outra aqui, a estrela aqui ela está apagada, né? Por esse método de imagens diretas é possível apagar a imagem da estrela e acender a imagem dos exoplanetas em infravermelho. Isso aqui é feito com um equipamento, né? Um dispositivo Vortex Coronográfico. Ele tem um centímetro de diâmetro. Ele é do tamanho de um disco. Aqui, se você observar na imagem, parece uma imagem de DVD, né? A luz se difratando nessas ranhuras que é feito nele. Ele é feito de diamante sintético. Eu não sei informar a vocês se isso aqui é usinado ou se na hora da fabricação é feito isso. Pode ser até segredo, né, industrial do pessoal da Caltech. Essa aqui é a imagem microscópica dele. Isso aqui é uma rede de difração na forma de disco, né? Relembrando aí na física, rede de difração eu posso fazer interferência construtiva ou destrutiva com a rede de difração. Então, o que acontece? Com esse dispositivo colocado em um grande telescópio, é possível fazer uma interferência destrutiva onde está a estrela, ou seja, você apaga a estrela, e faz uma interferência construtiva da luz do exoplaneta. Então, você apaga a estrela e acende o exoplaneta. Essa imagem aqui é para mostrar até onde né, tem se explorado exoplanetas, no caso aqui da missão Kepler. Isso daqui, esse quadriculado aqui, são sensores que estão no telescópio espacial Kepler. São sensores que registram, fazem aqueles gráficos de brilho das estrelas. Como o telescópio fica apontado só para uma região do céu, então é somente essa região aqui, próximo da constelação da Águia, né? Aqui é a constelação da Águia, próximo aqui, vizinha à constelação da Águia, signos, que foi registrado essa quantidade enorme de exoplanetas descoberto pelo método do trânsito. A missão Kepler, aqui é a vista da galáxia por cima, né? Aqui está a galáxia. A missão Kepler registrou até aqui, ó, só esse conezinho aqui. A missão Kepler 2 quer chegar até aqui. Em torno de 3.000 anos-luz é onde foi detectado o exoplaneta. É uma pequena região, então é uma região muito pequena onde foram detectados exoplanetas. Nesse outro gráfico aqui está a galáxia. A região onde 90% dos exoplanetas foram detectados é só aqui. Então o Giordano Bruno estava certo, né? Porque você tem todo isso aqui ainda sem nenhuma, né? Sem nada a afirmar. Isso só na nossa galáxia.
Bom, isso aqui até o mês passado estava assim, só pela missão Kepler, né, 2.950 confirmados e 2.337 a serem confirmados, porque é necessário que o exoplaneta, né, dê 3 voltas ao redor da estrela para se confirmarem. Esse aqui eu vou deixar para a parte de vocês que quiserem perguntar, tá? Não, a questão da vida extraterrestre ainda está aberta, está em busca, tá? Não vou, né? Aqui eu tô para fazer uma piada com esse cara, né? Eu não tenho provas, tá? Esse cara que só tem convicções, prova ele não tem nenhuma, tá? E eu sou cientista, eu preciso de provas, tá? Então está em aberto ainda a discussão de vida extraterrestre. A questão porque o cara tem uma pedrinha, tem um negócio ali, isso aí não é prova. Ok? Eu termino aqui e fica aberto agora as discussões. Alguém tem alguma pergunta? Boa noite, parabéns pela aula, muito legal. Eu queria perguntar, meu nome é Helena, faço doutorado em Química. Nessa parte, nesses telescópios que fazem detecção por diferença da radiação, que você falou aí no final, não pode confundir tipo com a sujeira atmosférica ou com o próprio com meteoro, sei lá, que estão aí pelo sistema solar? Sim. No caso do TRAPPIST, ele foi observado primeiro, né? A primeira observação da equipe belga nos grandes telescópios do Chile, né? Os telescópios europeus, foi detectado na superfície da Terra, então com a atmosfera, né? Agora é uma atmosfera rarefeita, porque ele está nos Andes, né? Está nas grandes altitudes. Então, interferência da atmosfera é bem improvável. Mas o Corot, o Kepler e esse que detectou os TRAPPISTs estão no espaço. Então, limpeza total. Pode ser um meteoro? Pode. Não sei. Eu nunca li nada a respeito de que um corpo, por exemplo, do sistema solar passou na frente. Pode ter até acontecido. Passou na frente da estrela, eclipsou a estrela e a princípio, abriu-se o alarme de que seria um exoplaneta. Mas como eu te falei, o exoplaneta precisa passar 3 vezes, porque na primeira ele abre a contagem, na segunda ele conta um período orbital, e na terceira vez que ele passar, ele vai contar 2 períodos orbitais. Então, com 2 períodos orbitais, ele vai ser dito, se os períodos são iguais, é porque ele tem uma órbita fechada, bonitinha, com tempo, né, um ciclo obedecendo às leis de Newton e de Kepler, né, em torno da estrela. São 2.500 exoplanetas que foram detectados dessa forma. Esses daqui, você tem como mapear, se você tivesse equipamento, você teria como analisar, fazer a mesma análise que os caras fizeram aqui, por exemplo, se nós tivéssemos um equipamento desse, qualquer pessoa na Terra, tendo um equipamento, é claro, não é simples, né? Mas é possível. Por exemplo, o telescópio Webb, que vai ser lançado, né, o grande telescópio, ele tem uma das missões dele é fazer essa verificação, talvez até obter imagens diretas desse sistema TRAPPIST. Como esses exoplanetas dão voltas em torno de dias, então é possível você prever. Então não tem como ser impureza, ser algum acidente, né? Só uma observação também, às vezes pela distância, se alguma coisa passar na frente, vai eclipsar total a estrela, né? E aí já descarta. Isso. Isso daí é muito pequena essa diferença. Obrigada. Então é isso, professor. Muito obrigado. Valeu. Eu agradeço vocês também.